Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 4 de agosto de 2025. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que dá seu like, seu dislike e faz seus comentários. Obrigado aos 752 inscritos no meu canal. E a proposta continua. Até o final do ano nós ultrapassamos o número de 1.000 inscritos. Obrigado às 111 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Muito feliz mesmo. Eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Também eu quero aqui, esse telefone e esse e-mail, você pode, se quiser, mandar um reclamo da sua rua, que tem um entulho, que tem uma lâmpada apagada, que não tem uma câmera de vigilância, que é obrigado as prefeituras dotarem hoje as cidades de câmeras, né, para a nossa segurança. Está previsto no artigo 149A da Constituição, nossa Constituição Federal, foi a emenda 132 de 2024, né? Então, eu não acredito que é autorregulamentado, não precisa de lei para isso, mas talvez muitas prefeituras vão dizer, não tem lei regulamentando como vai ser feito o sistema de câmera, não precisa, já está na Constituição, já está cobrando na conta de luz, portanto, nós temos o direito de ter uma rua iluminada, uma rua com câmera para nos garantir segurança. Né? Então você manda para mim um e-mail, manda para mim uma foto, um vídeo que eu reclamo. Se você não quiser reclamar, eu reclamo da prefeitura, de quem quer que seja o erro que você quer ver a coisa errada e quer consertar. Bom, hoje eu começo assim, com uma notícia, ela é boa e ao mesmo tempo ruim. É assim, Brasil ainda tem fome. É porque a ONU divulgou um relatório dizendo que o Brasil saiu do mapa da fome. Isso nos alegra muito. Isso nos deixa muito felizes, né? Saber que o país, né, a ONU faz estatística, faz pesquisas e tira o Brasil desse ranking tão perverso, tão cruel que é ter um número elevado de pessoas passando fome. Isso está no editorial do Globo, do dia 3 de 8 de 2025, cujo título é Brasil deve entender porque saiu do mapa da fome. No período de 2022 a 2024, apenas 2,5% da nossa população, né, que não tiveram acesso estão em condição de subnutrição e não tiveram acesso à alimentação adequada. É um número ainda relativamente alto. Como eu falei, é uma guerra que nós estamos vencendo, mas não acabamos. É uma guerra pacífica, uma guerra de caridade, uma guerra de amor, né, de fraternidade, porque nós ainda temos um contingente de pessoas muito grande abandonadas pelo Estado, pelo município, né, pela União, porque pessoas, moradores de ruas, pessoas que não têm casa, não têm casa, não têm transporte, não têm saneamento básico, não tem nada, né? O Brasil é um país, principalmente nas periferias das grandes cidades, o índice de pobreza é muito grande. Isso leva as pessoas às drogas, né, a tudo que é tipo de coisa ruim. E o Brasil, para isso, a gente precisa informar muito, constituir família, valorizar as famílias, né? Porque as pessoas, a família, gente, é um núcleo fundamental. É fundamental a família. Sem família, eu sei que nós estamos no período de individualismo, cada um querendo viver por sua conta. Em São Paulo tem apartamentos de 30 metros quadrados para uma pessoa sozinha, morar. Eu não estou entrando nesse detalhe. Agora, as famílias ainda são o principal instrumento da harmonização e da melhora da condição de vida das pessoas. Portanto, a gente tem que ter muito carinho pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos antepassados, pelos nossos filhos e pelos nossos sobrinhos atuais e futuros, né? Então a gente precisa, é uma questão de solidariedade mesmo, melhorar a condição de vida das pessoas. Não podemos somente contar com o Estado, né? É uma questão que toda a sociedade tem que se manifestar, toda a sociedade tem que colaborar para melhorar a condição de vida de todas as pessoas, né? Mas ainda é muito alto no Brasil. Mas essa necessidade a gente vai construindo, tirando o povo essa pobreza generalizada, né? E é um trabalho global, um trabalho conjunto entre governo e sociedade para que realmente a gente diminua o número de pessoas passando fome. Não é para... porque o Brasil, ele é um país grande, uma potência. Os brasileiros não têm a ideia da dimensão do Brasil no cenário internacional, na globalização, vamos dizer assim, né? O Brasil é muito importante, mas internamente nós temos sérios problemas que precisamos resolver. Essa questão da pobreza, do morador de rua, do tráfico de droga, da falta de segurança é obrigação nossa, obrigação do nosso governo, do nosso Estado.
Não podemos entregar cidades como Rio, São Paulo, grandes cidades, a traficantes de drogas. Eles que mandam lá, eles têm territórios onde o governo não entra, onde o Estado não entra, porque o traficante de droga tomou conta, né? O câmbio negro ele tomou conta. Vamos chamar um nome mais sofisticado, um eufemismo, câmbio negro, né? Como era antigamente. Talvez vamos chamar de racista, que eu estou usando câmbio negro. Mas é uma realidade que essa sociedade precisa de se juntar, precisa de se unir. A gente vê, aí, levando para um lado político, a nossa sociedade está muito dividida entre A e B, entre Lula e Bolsonaro. Isso é bom por um lado? Porque desperta. Antigamente a gente discutia a seleção brasileira, né? Todo mundo sabia quem. Se pegar a Copa de 70, Pelé, Garrincha, Tostão, eu não sei, né? Mas as pessoas sabiam de cor a seleção de 70, a seleção de 50, 60, 58, 62, 58, né? E o time do Flamengo de 40, de Zequinha. Não sei, hoje a gente discute quem são os 11 ministros do STF. Isso é muito bom. Por um lado, as pessoas passaram a se interessar por política. Isso é muito bom. Agora as pessoas passaram para se interessar pela política por uma paixão. Não pode se falar mal de Lula, não pode se falar mal de Bolsonaro. Claro que temos que falar mal de Lula e claro que nós temos que falar mal de Bolsonaro quando cometem erros, quando desrespeitam a Constituição. Por que eu insisto em criticar o governo Bolsonaro? Porque foi um governo que desrespeitou a Constituição em todos os seus 4 anos. O governo Lula tem méritos? Tem, mas tem muitos erros também. Então, essa sociedade ela tem tudo para se unir com um objetivo comum, como é, por exemplo, acabar erradicar essa pobreza generalizada, uma política de distribuição de renda, né? Onde acabe com a sonegação. Porque essa questão da sonegação é muito séria. Quando você sonega o tributo, você deixa de levar escola, de levar segurança, de levar saúde para toda a população. Essa corrupção, por exemplo, no caso do INSS, que roubaram os aposentados, isso de certa forma, gente, prejudica. Uma pessoa fica muito rica e o resto muito pobre, né? Você vê a concentração, essas máfias todas, corrupção para lá, corrupção para cá, ainda acho que eu vou falar aqui, né, da questão da fraude que descobriram na farmácia popular, que eu vou falar daqui a pouco. Tudo isso é prejuízo. Não adianta o governo botar a polícia na rua, né, toda hora. É necessário que a sociedade se eduque para isso. Você vê, eu estava vendo acho que não sei se era um dentista em Santa Catarina, onde ele estava não era drogado, a pessoa não bebe, né? Ele não bebe, não fazia uso de bebida alcoólica, mas estava com problemas tomando remédio para depressão, então ele parou numa blitz e estava assim meio, né? Não estava concatenando as ideias de forma, porque ele estava com problema, muito medicamento, provavelmente com sono. Aí a polícia jogou ele no camburão, levou essa pessoa para a delegacia, a delegada tentou ouvi-lo, mas ele não falava nada com nada, ela interrompeu o depoimento, não valorizou o depoimento, botou o homem na cela, ele amanheceu morto. Essa polícia, esse país que a gente não quer, né? A primeira coisa que um policial tem que ver quando encontra uma pessoa alcoolizada, se ela não tem capacidade de soprar, ele tem capacidade de ver se é bebida alcoólica ou não. Aí ao invés de levar para um camburão, leva para uma ambulância. Foi o que faltou nesse dentista há pouco, que é um episódio que vocês vão ouvir falar. Isso tudo é uma questão de solidariedade, que a gente precisa de mudar essa sociedade. Agora, eu não estou criticando essa polarização política, não. Ela acaba sendo boa. Agora, infelizmente, a polarização política no Brasil está sendo, você não pode falar mal de A ou de B. E está criando, não é uma política no sentido de transformação. Se esse movimento político, hoje a gente esqueceu a seleção brasileira de 70, o time do Flamengo de 40, mas nós estamos focados nos 11 ministros do STF, né? Mas a gente devia estar trabalhando com um projeto político democrático, não a paixão pelo Bolsonaro, a paixão pelo Lula. Esse é que está o erro. Agora, cabe à sociedade modificar esse pensamento. Cobrar, ter uma Constituição, uma estrutura, a estrutura da Constituição, né, para lá, quem são os poderes, os 3 poderes, né? Essa organização toda que a gente tem que respeitar a decisão do Poder Judiciário,
né? Respeitar as posições do STF, respeitar as decisões da Câmara dos Deputados, quando é constitucional, quando não é, a gente critica, como eu sou o primeiro a criticar, respeitar as decisões do presidente Lula, criticar quando for necessário. E aí a gente vai criar uma situação para que as pessoas melhorem, para que as pessoas enriqueçam, né? Porque a pobreza tem como causa principal a falta de instrução, né? As pessoas que não tiveram acesso à escola não têm condições de ter educação e ficam às margens da lei, às margens da sociedade. Bolsonarismo. Os bolsonaristas chegaram à consciência, já estão certos, de que as sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos aos ministros do STF e, consequentemente, ao país, penalizando nossas exportações com 50% de tarifa, não vão ajudar em nada. O presidente Bolsonaro será punido, será julgado e não sei se absolvido, depende das provas. Se ele disse que não tem prova, agora as provas estão nos autos. Cabe a ele dizer que as provas não são verdadeiras, né? Então, essa família Bolsonaro que sequestrou a economia brasileira, que são traidores da pátria, né? Porque o filho de Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos trabalhando contra o país, e essas sanções que o presidente americano está impondo ao Brasil não vai alterar em nada. Eles já estão consciência disso, sabe que Bolsonaro será condenado, supostamente preso. Isso é muito triste, né? Porque a perseguição, a guerra que nós estamos enfrentando contra os Estados Unidos é muito grande. Os Estados Unidos estão nos bombardeando com tudo que é a potência, né? Eles não estão nos bombardeando com os supersônicos, com os mísseis, né? Mas eles estão nos bombardeando com essa tarifação, com essa perseguição, né, aos ministros do STF, que não vai levar a nada. O STF não vai mudar porque caçaram o visto e cancelaram, vamos dizer assim, o CPF do ministro Alexandre de Moraes. Não podemos, né, parece que uma notícia que eu não vou confirmar, mas o Bradesco disse que vai obedecer aos Estados Unidos, à lei dos Estados Unidos. Não, o STF alguém vai ter que recorrer ao STF e dizer que uma decisão do governo americano não pode intervir no Brasil. Então, se o Bradesco quiser, tem que obedecer às regras das leis brasileiras, né? Por maior que seja o banco. Ora, se nós estamos enfrentando um governo, uma potência mundial do porte dos Estados Unidos, por que os nossos bancos não vão obedecer às nossas leis, né? Eu sei que isso é um problema complexo, mas vamos ter que chegar a um acordo que uma lei americana não pode interferir interna corpore aqui no nosso ordenamento jurídico, uma lei americana impor regras aqui e a gente tem que obedecer ao governo americano. Nada disso. Nossa soberania não pode ser ferida, nossa soberania não pode ser atacada por um governo incompetente, um governo desastroso como é esse de Donald Trump, né? Vamos lá, Brasil, país das fraudes, né? Segundo coluna do Lauro Jardim, do Globo de ontem, edição de 3, né? De 3 do 8 de 2025, edição, eu estou dizendo de 3, o Ministério da Saúde descredenciou 9.200 farmácias do programa Farmácia Popular. Gente, esse programa é fundamental, ele dota as farmácias populares de medicamentos para as principais doenças do país, como principalmente diabetes, né, que é o que mais afeta a população brasileira, problemas de pressão alta. Então as pessoas vão lá, pegam o seu remédio da pressão e ficam curados, né? Pelo menos tem uma vida mais tranquila. E 9.200 farmácias fraudadas, elas não tinham nem CNPJ válido, nem endereço fixo. Então isso foi numa auditoria, o Ministério da Saúde, e tem mais de não sei quantas farmácias, né, que vão ser, além de são suspensas do programa Farmácia Popular. Isso vai, nas próximas semanas, será dificuldade para a população carente que precisa de ir à farmácia pegar o seu remédio, porque com certeza vai faltar remédio, muitas farmácias vão deixar de serem fornecedoras. Quer dizer, que essas farmácias fraudulentas, elas pegavam esses remédios e o governo fornece o medicamento e ela vendia, porque ela não distribuía à pessoa, né? Porque o governo vende, né, de forma barata, as farmácias vendem para o governo, né? De forma baratinha o remédio, e o governo doa esse remédio, distribui gratuitamente para as pessoas. E, infelizmente, 9.200 farmácias. Isso é que pega na sociedade. A gente precisa acabar com essa máfia. Isso a gente precisa de, sei lá, fazer alguma coisa, porque não adianta só o Estado.
É que a sociedade não pode permitir que seu familiar, que ele saiba que alguém de sua família tem uma farmácia falsa e está ganhando dinheiro do governo de forma fácil. Né? Alguém tem que, sabe, alguém tem que ser Judas no momento desse, porque a gente está tirando vida, ele está matando pessoas. Um fraudador desse, uma pessoa que tem a cara de pau, desculpe o termo, de entrar no Ministério da Saúde com CNPJ falso, com endereço falso e ganhar dinheiro tirando do pobre, tirando vida, porque uma pessoa que vai à farmácia e não encontra o remédio para pressão alta ou para diabetes, ela pode morrer, porque só um mês depois é que você tem direito a pegar o remédio, né? Então é muito triste, né? Como a taxa de Trump, né? Segundo pesquisas, a taxação de Trump sobre os produtos brasileiros exportados para aquele país fica em torno vai ficar em torno de 0,6%, né, do nosso PIB. É um valor importante? Mas não vai afetar muito a economia brasileira, né? Nós vamos ter o efeito, né, sobre essa taxação que começa dia 6, daqui a 2 dias, não vai ter um efeito catastrófico, né? Talvez a gente encontre alguma coisa mais barata no mercado interno. Por exemplo, café deve dar uma reduzida. Eu não me lembro se o café está na lista dos 50%. Eu acho que está. Acho que algumas frutas estão na lista dos 50%. Então, provavelmente, as feiras populares, os supermercados vão oferecer manga preço mais acessível. E acho que café também deve reduzir, porque o café... Vai depender também porque o café do Vietnã é um café de baixa qualidade. O café da Colômbia não atende às necessidades do governo, porque os Estados Unidos são o país mais consumidor de café do mundo. E o único país que tem condições de estrutura de abastecer o mercado americano com café é o Brasil. E se o Brasil ficar com 50%, eu não sei se o consumidor americano vai estar disposto a pagar mais 50% sobre o café brasileiro. Então, eu acho que essa política de Donald Trump é um tiro saindo pela culatra. Ele vai mais prejudicar os americanos do que o brasileiro. Porque o café vai ficar mais caro lá nos Estados Unidos. Agora vamos esperar, né? Está muito recente, nem entrou em vigor ainda, né? Vamos esperar, aguardar, daqui 2, 3 meses é que a gente vê como ficará isso, né? PGR vê indícios de crimes de Rui Costa. O ministro, como todo mundo sabe, Rui Costa, ex-governador da Bahia, é ministro, acho que é da Casa Civil do governo Lula. Então, o Procurador-Geral da República cita indícios de crimes praticados pelo ministro Rui Costa, quando era governador da Bahia, na época da Covid-19, na conta das fraudes nas compras de aparelhos respiradores, que foi um negócio da Mãe Joana, foi a casa da Mãe Joana, né? Todo mundo ficou rico comprando superfaturado, teve todo que é os estados, municípios e municípios cheios de dinheiro, né? Compra sem licitação, né? Isso é um tiro no pé, né? Não tiro no pé, não. É um tiro no pé no bolsonarismo, que diz que o Brasil é uma ditadura. Não é. Se o Brasil fosse uma ditadura, você acha que o Procurador-Geral da República tinha peito, poderes para ingressar, dizer, olha, esse inquérito vai para o STJ, porque é o foro competente, quando os governadores são julgados no STJ. Então, ao invés de ir para o STF, que é o órgão que teria o juiz competente para julgar um ministro de Estado, não, ele volta para o STJ, porque esse crime foi cometido no tempo que o ministro Rui Costa era governador. Vai para lá, apura, se tiver crime vai ser... Isso é democracia. Isso para o pessoal do Bolsonaro é um desastre. Eles vão lá na bandeira, o Brasil é uma ditadura. Não, se fosse uma ditadura, foi como fizeram no tempo de Bolsonaro. Ditadura foi o Bolsonaro. Quando ele demitiu o ministro Sérgio Moro, porque o ministro Sérgio Moro não queria mudar a delegação da Polícia Federal. Ele disse, eu quero uma polícia federal para mim, para defender minha família. Daí esse é um discurso, está no discurso do Jair Bolsonaro, naquela reunião fatídica de abril, não sei acho que é de 2022, 2023. Né? Então, é uma questão do seguinte, democracia é isso, né, gente? Não importa. O Rui Costa, sei que é poderoso, ministro da Casa Civil, antigo, histórico do PT, né? Tem o Fortaleza do PT no Nordeste.
Mas o Procurador-Geral da República teve ética, teve moral, não foi como o Aras que arquivou tudo, né? O Procurador-Geral da República no governo Bolsonaro só arquivava, não arquivava, e esse não, esse está mandando processo para o STF, tá decidindo. Então, parabéns à democracia brasileira, isso prova que Jair Bolsonaro está errado. Como é bom, né, a gente saber que o bolsonarismo precisa de olhar de um outro ângulo, respeitar essa questão, no Brasil é uma ditadura. Não, não é ditadura. Ditadura era o que a Jair Bolsonaro queria implantar. O procurador Aras não fez nada. Teve os desvios da Covid-19, os crimes da Covid, e ele não fez nada. O Bolsonaro cometeu vários erros, ele não fez nada. Essa tentativa de golpe era para ter sido tomado providência. Ele estava sabendo do que estava acontecendo e ficou quieto. Porque o Procurador-Geral da República, apesar de ele ser indicado pela Presidência da República e sancionado, vamos dizer assim, aprovado pelo Senado, ele tem uma autonomia. Isso é democracia. Os poderes são harmônicos e independentes. São órgãos ônticos, né? São órgãos criados para a administração da República, para a administração pública. Então, o Banco Central, Procuradoria-Geral da República, Receita Federal, são instituições independentes. Elas não podem sofrer pressão de quem quer que seja. Ah, mas o presidente é Lula. Sim, Lula é o comandante geral, é a Suprema Corte, né? O poder maior, mais importante que é a presidência da República. Mas os poderes, eles são harmônicos, independentes entre si e com sua autonomia. Então, se o Lula interferisse lá, porque é o ministro dele, meu ministro não investiga, o Lula estaria prevaricando, né? Foi o que mais fez o governo Bolsonaro, foi o que mais fez o Aras, prevaricou o tempo todo, quando ele via indícios de crime e dizia que não tinha. Então, parabéns ao Procurador-Geral da República que tomou essa decisão sabiamente e mandou para o STJ um inquérito que investiga suspeita de irregularidade do Rui Costa quando era governador da Bahia. Isso é muito bom, né? Já finalizando, eu quero aqui, primeiramente, relembrar, né, que eu deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fique à vontade. E se você tem uma reclamação para fazer na sua rua, um poste sem lâmpada, um lixo, um entulho, manda para mim, manda um vídeo, através do e-mail, e que eu faço a denúncia aqui. Ok, gente? Olha, muito obrigado, estou muito feliz pelos 752 inscritos. Né? Espero que hoje eu ganhe muitos, né? E as 111 pessoas que visualizaram meu último vídeo. Que Deus nos proteja, nos abençoe e nos dê muita força. O mês de agosto é um mês quente, a gente tem que ter muita cautela, né? E muita fé em Deus para que nada de errado aconteça com a gente. Um abraço para todos e até quarta-feira.